Eu sou o pastor Valdécio Batista e tenho a responsabilidade de poder ser um canal de Deus para abençoar a sua vida. Esse é um canal de oração, esse também é um canal de palavra. Espero que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua família, porque a tua necessidade nesse momento passa a ser a nossa necessidade, porque somos irmãos em Cristo. E ao mesmo tempo a tua vitória também será a minha vitória. Não saia daí. Fique até o final, porque esse canal ele tem como finalidade não somente orar para quebra de maldições, para deliberar saúde aos enfermos, mas também tem como finalidade falar das grandezas de Deus, porque eu tenho consciência de que a única forma de alguém ser liberto dos seus pecados é conhecendo a verdade. Porque as palavras que afirmam isso não é minha, mas é daquele que Deus enviou para morrer no nosso lugar, para levar sobre si as nossas iniquidades e as nossas transgressões, para que o castigo que ele sofresse nos trouxesse a paz, nos trouxesse a reconciliação. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós, nesse momento, unidos, nós queremos fazer com que a palavra de Deus, que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, possa penetrar na tua vida e quebrar todas as maldições familiares, quebrar todos os vícios, quebrar todas as amarras que impedem a sua família de crescer, de progredir, de avançar, de alcançar os lugares que Deus quer que você alcance. Não é só mais um canal, mas é um canal somado a tantos que faz com que, quando você não pode ir, nós cheguemos até você como ferramentas de Deus para abençoar a sua vida, ok? Nós temos uma palavra de fé, uma palavra de transformação, uma palavra que vai trazer consequências abençoadoras para a sua vida. Nós temos uma palavra que vai modificar, reprogramar a sua mente, o seu coração, a sua vida, e ao mesmo tempo que isso for acontecendo, o ambiente em sua volta também vai sendo reprogramado para que se torne um depósito das bênçãos de Deus. Enquanto isso, nós estamos preparando o ambiente para orarmos, para clamarmos, para unir o nosso clamor, as nossas orações, nesse dia tão especial, nesse momento tão maravilhoso, onde os céus podem se fundir com a terra nesse momento de oração e de palavra. Então eu quero que você esteja atento, não saia desse vídeo sem antes encerrá-lo, sem antes vê-lo por completo. Porque Deus pode estar falando com você agora, ou vai falar com você no meio, ou vai falar com você no final. O importante é que você nos acompanhe e que você faça parte dessa comunidade de fé. É uma comunidade aonde se reúnem pessoas de todos os lugares no mesmo propósito para abençoar as vidas e desmoralizar o inferno. Então, vamos fazer essa primeira oração. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos porque tu és Deus nos céus e tu és Deus na terra. É o Senhor que nos uniu nesse momento de oração. É o Senhor que me colocou na frente desse irmão para que juntos nós possamos fazer com que cada parte, cada situação, cada momento da vida dele passe a ganhar significados, porque em ti nada acontece por uma coincidência ou por acaso. Tudo acaba contribuindo para os teus propósitos em nossas vidas. Aguça os nossos corações. Espírito do Deus vivo, vai agora retirando, vai tirando todo bloqueio, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que queira atrapalhar, tudo aquilo que queira inibir a nossa unidade de fé. Toda ação maligna, toda ação do diabo neste momento, ele esteja paralisado, impotente,
porque nós estamos atraindo a presença, a Shekinah do Senhor sobre a minha e sobre a vida do meu irmão, sobre nossas vidas. E quando a tua presença se manifesta, só o Senhor tem o poder de falar, só o Senhor tem autoridade para determinar, só o Senhor é que delibera quando quer, diante da tua soberania, aquilo que o Senhor quer deliberar, seja a favor ou seja às vezes contrário a nós. Mas nós entendemos que em todo momento a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mesmo que nós não compreendamos tudo, mesmo que nós não tenhamos a competência de entender, a tua bondade dura para sempre, a tua benignidade é eterna e o Senhor nunca se frustrará nos teus propósitos. E nós, Senhor, ainda que não entendamos, nós saberemos esperar, porque sabemos que só o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então nos prepare para este momento. Enquanto nós estamos aqui reunidos, vai trabalhando no entorno dos nossos lares. Vai trabalhando no entorno dos nossos entes queridos. Vai trabalhando em torno daquelas pessoas que nós amamos, daquelas pessoas que nos ajudam, daquelas pessoas que estão conosco. Vai, meu Deus, se movimentando em redor deles para protegê-los, para guardá-los, para que eles sejam firmados, concretizados na Tua palavra, na Tua vontade. Não permita que os inimigos usem pessoas, palavras ou situações para dissuadir, para arrancar, para desviar, Senhor, os nossos amados do caminho correto. Vai protegendo-os, vai, Senhor, dando o Teu bramido de leão da tribo de Judá, espantando e declarando que cada uma das nossas vidas é território que Te pertence e que nenhum outro leão, que nenhuma outra besta fera poderá se apoderar das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos lares, daquilo que nós já conquistamos com a bênção do Senhor. E tudo isso nós entregamos a Ti, Criador dos céus e da terra, para manifestar a grandeza do Teu poder, a Tua soberania e declararmos que só o Senhor é Deus sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Respira, porque o ambiente já está preparado, os céus abertos, e dos céus já começa a jorrar as bênçãos que irão suprir cada uma das nossas necessidades. Eu preciso que você deixe o seu comentário, o seu pedido de oração, que você deixe o seu like, que você compartilhe, que você se inscreva no nosso canal, que você seja um membro ativo nesse ministério de abençoar a vida sua e a minha e a de nós todos. A palavra de hoje, meus queridos, está baseada em uma reflexão que eu dividi com alguns irmãos e logo depois o disponibilizei no TikTok, que é falando sobre a questão das vestimentas que nós precisamos vestir para nos apresentarmos diante de Deus. Nós sabemos que quando Adão e Eva pecaram, ocorreu uma transformação cósmica, física e significativa. Houve uma metamorfose, infelizmente, negativa. Quando nós paramos para avaliar inicialmente que Adão e Eva foram criados com vestimentas de glória, uma vestimenta de luz interna que refletia a pureza, a inocência, a perfeição interior de cada um deles, e que essas vestimentas de glória não apenas os cobriam, mas também essas roupas de glória permitiam que ambos tivessem um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Esse relacionamento íntimo e profundo com Deus era até mesmo superior ao dos próprios anjos, porque os anjos, eles são criados de forma estáticas, ou seja, na posição que ele foi colocado, ele nem degride e nem progride, ele permanece
na mesma classe que ele foi colocada, desempenhando sempre o mesmo papel e função, diferentemente do ser humano. Você pode estar perguntando, e por que Satã caiu da sua posição? Se ele caiu, hoje, segundo cremos, não há mais nenhuma possibilidade de que aqueles que permaneceram no seu principado, na sua posição, ele não pode mais cair. E aqueles que uma vez caíram não podem mais retornar à sua posição. Diferente do homem, que o homem cai, se arrebenta, mas não há essa impossibilidade dele voltar à sua posição. A qualquer momento que Deus lhe permitir, ele pode se arrepender, ele pode se levantar e assumir a sua posição e até mesmo subir outros degraus. Os anjos não podem. Então, voltando às vestimentas, Adão e Eva que possuíam, que receberam, que foram criados com essas vestimentas, eles podiam se apresentar diante de Deus sem barreiras. Eles poderiam travar diálogo sem interferência nenhuma. Por quê? Porque essas roupas refletiam o interior perfeito do qual Deus os criou. No entanto, veio a tentação e com a tentação veio o convencimento e com o convencimento veio a decisão de ambos pecarem. Então, ao desobedecerem, Adão e Eva, naquele momento que eles comem do fruto proibido, essas vestes de glória desaparecem, são rasgadas e eles descobrem naquele momento que ficaram nus. O ato, queridos, de pecar fez com que perdessem as suas vestimentas de glória. Essas vestimentas, volto a repetir, era reflexo da sua inocência e de suas purezas internas. Quando eu falo de purezas, falo de Adão e Eva. Assim como as vestimentas refletiam a inocência que fluía do interior deles, o pecado, quando internalizado através da desobediência, através do comer daquele fruto, ao ser ingerido, eles perderam a sua glória, porque a inocência também foi perdida de dentro para fora. Essas vestes foram rasgadas, essas vestes foram arrancadas, essas vestes foram perdidas, porque eles escolheram pecar. Após eles consumarem o pecado, Adão e Eva, eles percebendo que estavam nus, em um determinado momento eles ouviram a voz do Eterno que andava no Éden. E eles sentiram medo, porque eles estavam inadequados para se apresentarem diante de Deus. Isso os levou a fugir da presença de Deus. Essa reação, embora seja reflexo do pecado, foi também uma tentativa de autopreservação. Com medo de Deus e com medo da morte, com medo de revelar a sua nudez, eles preferiram fugir, mas Deus não desistiu deles. Deus foi atrás deles e até hoje Ele está atrás do ser humano para mudar a sua característica de fujão para uma característica de entrega total a esse Deus. Por isso que eu tenho sempre dito nos últimos vídeos e digo agora, é só conhecendo a verdade, que essa verdade, uma vez nos relacionando com ela, pode trazer a libertação encontrada somente em Jesus. Porém, queridos, Deus, por sua vez, não os destruiu por conta disso. Mas Deus, de maneira muito sábia, Ele se ocultou em cima das dimensões celestiais. E, ao se ocultar nessas dimensões celestiais, Ele envia a sua provisão em forma de palavra para comunicar, para atrair, para dar uma oportunidade de reverter a situação ao homem representado ali em Adão e Eva. A sua palavra, ela é tão poderosa que ela cria
ela fornece mecanismos para que o homem possa se reconciliar com o sagrado. E esse foi um plano que Deus teve para preservar a vida humana, mesmo diante da desobediência. Como consequência do pecado, até os dias atuais, essa consequência, ela infelizmente está até os nossos dias e vai até a volta de Jesus. O que é que Deus faz? Deus precisa criar nessas camadas espirituais, não somente para proteger o homem da sua plena manifestação de santidade, para que ele não seja destruído. Quando ele se aproxima do homem, quando Deus quer se relacionar com o homem, ele então, depois dessas camadas de ocultação, ele se revela, ele se manifesta através de teofanias. Ele envia sua voz ou representantes angelicais para falar, para comunicar, para atrair o homem à sua presença e dar-lhe condições, partindo de Deus, para que ele possa se aproximar, se aproximar e ter comunhão com ele novamente. Essas manifestações visavam gerar fidelidade, gerar obediência naquele homem cujo qual Deus se aproximava. E muitas vezes isso ocorria através de mensageiros escolhidos por Deus, para que através desses mensageiros fosse transmitidas as revelações concretas da parte divina para o homem, e o homem se comprometendo com ele, esses homens se tornavam mensageiros de Deus, se tornavam intermediários entre Deus e o povo que Deus queria se comunicar, facilitando dessa forma, além da comunicação, a transmissão das mensagens reveladoras que faria com que a natureza, o mundo e tudo ao redor, todo o ambiente dessa pessoa pudesse ser transformada para uma manifestação mais concreta de Deus. Essas revelações faziam com que o homem levasse a mensagem, essa mensagem chegava ao povo e o povo, através dessa mensagem, se santificava e assim criava esse ambiente propício para essa manifestação concreta de Deus. Então foram necessárias diversas preparações ao longo da história, ao longo dos anos. E uma das maiores manifestações ocorreu no Monte Sinai. Após a revelação do Éden ao homem, a maior manifestação do Velho Testamento de Deus se deu no Monte Sinai, onde Deus ali se revelou de maneira poderosa, gigantesca e transformadora para o seu povo, para que do seu povo fosse manifestada a palavra da verdade a todo o mundo, a todos os povos e a todas as nações. É importante você entender que, com o tempo, surgiram homens especiais, designados pelo próprio Deus, desde Noé até chegar a Moisés, e a partir de Moisés, Deus então escolhe uma classe especial que vai representar o povo e as nações 100%, representaria o seu povo e as nações 100% diante de Deus. Esses homens são conhecidos como Cohen Gadol, que é sumo ou grandes sacerdotes. Eles foram encarregados de apresentar o povo de Israel diante de Deus. Para isso, foi necessário construir o tabernáculo. Depois, o grande Beit HaMikdash, que é o templo. Então, tanto o Mishkan, o tabernáculo, e o Beit HaMikdash, o templo sagrado, eles eram simbolicamente o trono de Deus aqui na terra. Era um palácio miniatura do reino celestial, aonde Deus se fazia presente, aonde a presença de Deus era visível naquela estrutura material. E tudo isso para gerar a aproximação do homem com Deus, de trazer o homem que se afastou de Deus para mais perto dele. Os sumos sacerdotes, que eram descendentes da linhagem de Arão, eles eram obrigados a viver vidas santas e a manter uma conduta de santidade em todo o tempo,
porque eles viviam no limiar do mundo material e do espiritual. No entanto, queridos, mesmo com todas essas preparações, com todo esse cuidado, eles não podiam, não lhe eram permitido entrar na presença do Eterno a qualquer momento, a todo instante, nos Santos dos Santos. Essa possibilidade só existia uma vez por ano, no dia da expiação chamado de Yom HaKippurim. Nesse dia, o sumo sacerdote, ele entrava nos Santos dos Santos para oferecer sacrifício em busca de perdão da parte de Deus para o seu povo. Esse momento exigia uma preparação intensa. O sumo sacerdote se preparava 24 horas antes para poder estar adequadamente preparado para enfrentar a Kadosh Baruch Hu. Ele ia colocar sua vida à disposição de Deus para trazer expiação para o povo de Israel. E isso é muito interessante, porque isso nos traz tremendas lições. E partindo para uma reta final, espero que você esteja entendendo. Fica comigo até o final. Não sai do vídeo agora não, porque isso vai te trazer conhecimento bíblico. Isso vai preparar sua alma para algo maior. O sumo sacerdote, antes de entrar nos Santos dos Santos, ele realizava uma série de rituais. Ele tomava banhos, ele oferecia os sacrifícios tanto por si quanto para a sua família, para obter o perdão por eventuais falhas ou erros. E esse sacrifício o tornava santo, o tornava inocente, capacitando a realizar outros rituais até culminar na entrada dos Santos dos Santos. E além do sacrifício que ele precisava oferecer por si, que era necessário para que ele pudesse adentrar nos Santos dos Santos, ele também precisava queimar o incenso. E esse incenso, meus amores, criava uma atmosfera gloriosa, poderosa. Ele criava algo transcendente naquele momento, e essa fumaça, esse incenso, ele também servia como uma proteção para o sacerdote dentro daquele ambiente que precisava dessa glória em forma de fumaça para poder protegê-lo e assim capacitá-lo, dando sinal para o próprio sacerdote que ele agora estava pronto para entrar nos Santos dos Santos. Então, para entrar nos Santos dos Santos, o sumo sacerdote também precisava de um traje especial. Ele usava uma roupa do seu dia a dia, mas para o dia de Yom Kippur, ele precisava de uma roupa especial com 8 peças que fazia com que ele estivesse preparado de maneira vestimental para entrar na presença de Deus. Essas vestes, os sábios dizem que eram vestes reais ou vestes angelicais. Ou seja, além de tudo isso, olha como o ambiente precisa ser preparado para a manifestação de Deus. Como é que nós precisamos estarmos protegidos para nos apresentar diante de Deus. E estou falando isso tendo em referência o sumo sacerdote que fazia tudo isso em prol do povo de Deus. Ainda colocando os meus raciocínios em ordem, após todos esses rituais, em especial o ritual do incensário, o sumo sacerdote, depois de ter recebido a indicação que aquele era o momento de entrar nos Santos dos Santos, ele assim o fazia. Era ali que ele arriscava até mesmo a sua própria vida em prol do povo. Esse momento extraordinário, fantástico, envolvia colocar a sua vida em risco, toda a sua credibilidade, tudo aquilo que ele fez no decorrer de todo o ano, e tudo isso era apresentado diante de Deus para obter, eu estou sendo bem sucinto nisso, aliás, eu estou sendo bem repetitivo nisso, para adquirir o perdão daqueles que aguardavam o sumo sacerdote lá do lado de fora. Toda essa palavra, todo esse momento que eu estou aqui gerando com você, é para te mostrar que existe algo que está sendo realizado e que Deus vai trazer à existência na tua vida coisas extraordinárias. Agora,
Ao longo dos séculos, o homem dependia desse sacerdote, das vestes deste sacerdote, dos sacrifícios e das ofertas, para que o povo fosse apresentado diante de Deus através desse homem, dessa figura, desse mediador. No entanto, com a chegada de Mashiach, com a chegada do Senhor Jesus, ocorreu uma mudança radical nesse paradigma. Jesus, ele não anulou a linhagem sacerdotal arônica, mas ele propiciou, ele nos proporcionou, por ele mesmo, algo que facilite que todos aqueles que nele crê possam se aproximar do sagrado e estar diante de Deus. Jesus se apresentou primeiro como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele foi examinado ao longo de toda a sua vida por aproximadamente 33 anos, por aproximadamente 33 anos e meio, enfrentando todas as tentações, obstáculos e desafios, sem ceder ao pecado, sem se deixar se seduzir pelo pecado. Se manteve íntegro. A sua vida foi santa, foi justa, foi irrepreensível. No entanto, para que eu e você pudéssemos nos aproximar de Deus de maneira livre, de maneira apropriada, era necessário que os nossos pecados fossem expiados, nós fôssemos perdoados, nós nos vestíssemos de inocência. Só que isso por nós mesmos, nós não teríamos condições nenhuma. Assim, Jesus, ele sabendo disso tudo, ele entregou a sua vida por nós. Mesmo sendo ele mesmo sem pecado, mesmo sendo ele perfeito, inocente, ele se entrega pelos nossos pecados. Sua morte não poderia ser uma simples consequência do pecado. Por quê, pastor? Pois o pecado resulta em morte. Porém, todos pecaram e carecem, destituídos estão da glória de Deus e precisam dessa glória de Deus. Porque o homem sem essa glória de Deus, sem a presença de Deus, sem a fonte da vida, ele morre facilmente. Por quê? Porque ele está cortado da fonte. E Jesus sabia disso. Então o que é que Jesus faz? Jesus, sabendo que ele não poderia, mesmo sabendo que ele não poderia ser morto pela morte, porque o que dá legalidade para que a morte efetue justiça na vida do ser humano é pecado, então Jesus não morreria. E aí vai entrar algo maravilhoso da parte de Deus e de Jesus para resolver esse problema. Jesus veio para nos resgatar do que, queridos? Do pecado. Ele veio perdoar os nossos pecados. Jesus veio purificar-nos com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Jesus é a única verdade que nos liberta da escravidão do pecado, que nos liberta da escuridão das trevas. Por isso, ele precisava assumir nossas transgressões e iniquidades, o que ele fez ao tomar sobre si, o que foi que ele decidiu tomar sobre si, porque ele decidiu entregar a sua vida por nós, porque ele decidiu assumir as nossas iniquidades e as nossas transgressões. Como ele era inocente sem pecado e filho de Deus, já que ele não poderia morrer, ele faz algo maravilhoso, que é entregar a sua vida até a morte. Ele se esvai até a morte por nós. Ele entregou a sua vida de maneira completa, doando-se completamente para redimir a mim e a você e a todos aqueles que nele crê. Meu Deus, e todos aqueles que nele crê vai receber um presente de Deus que é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Romanos 6, 23. E por que eles recebem a vida eterna? Porque só através do sacrifício de Jesus Cristo, gerando em nós arrependimento, gerando em nós o reconhecimento das nossas necessidades de Deus, reconhecendo que nós estávamos separados de Deus,
nós então em Cristo nos apropriamos da sua vida, quando Ele se apropria da nossa morte. Nós nos apropriamos da sua inocência e Ele se apropria da nossa culpa, e assim há uma troca bem feita no reino celestial, e aí há uma transformação cósmica e física. Da mesma forma que aconteceu na época de Adão e Eva, acontece também na nossa, de maneira não percebida, mas sentida e vivida. E assim, ao nos apropriarmos da vida de Cristo, já que Ele se entregou pelos nossos pecados e morreu a nossa morte, é justamente quando nós nos apropriamos da sua vida que recebemos a sua inocência, e da sua inocência que recebemos prova que nós fomos perdoados do pecado, e agora nós podemos entrar na presença de Deus de uma maneira, claro, limitada, ainda não poderosa como será, porém muito mais do que era antes, muito mais amplas do que antes. Por quê? Porque Cristo agora se torna a nossa vestimenta. Paulo diz que todo aquele que passa pelas águas do batismo, eles morrem com Cristo e ressuscita para viver em novidade de vida, porque eles se revestem de Cristo. Nós nos revestimos de Cristo. Paulo também vai falar em outra das suas cartas que nós precisamos nos revestir de Cristo. E essas vestimentas de Cristo que nós vestimos é que nos faz agora termos condições de nos apresentarmos diante do Senhor. E Jesus disse também em João: Senhor, glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes de descer a esse mundo. Assim, querido, se precisarmos, se nós, assim, deixa eu colocar meus pensamentos em ordem. Quando nós precisamos nos apresentar diante de Deus, e essa apresentação exige uma roupa adequada, nós podemos então nos apresentar diante de Deus hoje vestidos de Cristo. Essa inocência de Cristo, essa perfeição de Cristo, essa grandiosidade de Cristo agora pertence a nós. Nós podemos desfrutar dela. Por isso que quando Jesus ressuscita dentre os mortos, Ele ressuscita com o corpo glorificado. Então, todas as vezes que nos apresentamos diante de Cristo, acontece algo maravilhoso. Todas as vezes que nós estamos revestidos de Cristo para nos apresentar a Deus, quando Deus olha para nós, vestidos de Cristo, Ele vê quem? Ele vê Cristo em nós. E quando Ele olha para Cristo nos céus, Ele vê cada um de nós. Ele é a glória que precisávamos, as vestes de glória que carecíamos. Suas vestes nos habilita, querido, a nos adequar para entrar na presença de Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Pai, muito obrigado porque neste momento, vestidos de Cristo, o nome que está acima de todo nome, nós adentramos na Tua presença para Te dizer muito obrigado por Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque vestido de Cristo agora nós podemos adentrar na Tua presença e de Ti, além, Senhor, de Te suplicar, ser abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais que irão se materializar em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque vestidos de Cristo nós vencemos a morte. Vencendo a morte, porque estamos vestidos de Cristo, nós também vencemos a enfermidade. Vencemos as problemáticas da vida. Vestido de Cristo, nós podemos agora, Senhor, romper os céus, chegar à Tua presença e fazer com que nós aqui na terra atraiamos a Tua presença e esse lugar se encha da Tua glória, da Tua presença. Assim o Senhor irá manifestar cura, poder e glória, e trazendo à existência aquilo que nós estamos Te pedindo. Em nome de Jesus, seja abençoado meu irmão, seja abençoado minha irmã com a tua vitória, vestido de Cristo, em nome de Jesus. Espero que você tenha gostado, aprendido, e vamos chegar ao número 800 de inscritos. Falta até o momento que eu vi 1 para os 700, e agora nós vamos fazer uma campanha de mais 100.
E eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu preciso que você esteja pegando esse vídeo e compartilhando para os seus contatos. Faça parte dessa comunidade. Vamos unir-nos para fazer com que as redes sociais sejam usadas da melhor maneira possível, ok? Te espero no próximo vídeo. Conto com você nessa campanha. Shalom, vrahá, paz e bênção. Fui.